Graça e paz, amém? Como você está nessa manhã, tudo certo? Todo mundo bem? Semana passada eu trouxe um texto antes da gente começar, né? Um pequeno texto que falava sobre a ressurreição de Jesus, animando a gente. E hoje eu quero começar nessa manhã te animando também. Eu estou muito emocionado aqui ao entrar aqui na igreja, meu coração assim se emocionou. Esse período de Páscoa sempre mexe comigo, acho que mexe com todos, né? E esse tempo que eu tenho tido de ler e buscar assim para compartilhar com vocês um pouco mais da palavra de Deus, que é viva e eficaz, eu tenho sido muito impactado e muito debatido comigo mesmo. Tenho sido enfrentado com coisas assim incríveis. Eu tenho ficado cada vez mais doido pelo aquilo que eu tenho entendido e descoberto. E eu já estou faz uns 15 dias no meu coração com uma palavra que eu queria trazer para vocês. E a primeira coisa que eu queria perguntar nessa manhã é assim: você já pensou que no dia de hoje você já viveu um milagre? Você já parou para pensar que no dia de hoje você já viveu um milagre? Você consegue ter uma noção de onde a gente quer chegar? Eu quero compartilhar isso com você com meu coração muito alegre. Quando eu estava pensando nisso, o Espírito Santo me levou lá em Lamentações 3, 22 ou 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Você já pensou que no dia de hoje, ao acordar, você já viveu um milagre? Por que você já viveu um milagre? Quando nós dormirmos, nós descansamos e a gente tem um ensaio ali de quase morrer. Para você ter noção, eu durmo com um relógio, ele mede minha frequência cardíaca. Os meus batimentos cardíacos, quando eu estou dormindo na fase do sono mais pesado, ele chega a 54 batimentos por minuto. Normalmente os batimentos vão ficar ali entre 65 e 70, né, Maria Augusto? Um paciente saudável. Quando você vê 54 batimentos por minuto, quando eu trabalhava em UTI, é um paciente que está quase morrendo. Você não faz mais nada por ele. Você deixa ele ali e fala: Senhor, você que vai resolver se ele vai voltar a viver ou se ele vai ficar parado. 54 batimentos por minuto é muito pouquinho. Vai vendo, quando a gente está dormindo, a gente quase morre. Quando a gente vai estudar a origem da palavra misericórdia, isso mexeu muito comigo. A palavra misericórdia no hebraico, ela quer dizer rahamim. Rahamim, lá na garganta, né? Tipo do José do espanhol, né? Rahamim. E rahamim vem da origem da palavra ramin. E ramin é útero. 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 Ou seja, a palavra misericórdia, ela vem da origem do útero. Isso quer dizer o quê? Amor fraternal. Meu amado, todo dia que a gente se levanta, todo dia, o amor fraternal do nosso Deus se renova sobre as nossas vidas. Porque a gente está dependendo dele. O útero é total dependência da mãe. A misericórdia é dependência do nosso Deus. Isso é muito forte, isso é muito maravilhoso. Todo dia de manhã você abre o olho, a gente muitas vezes não vai abrir, né? A gente quase morre. A gente abre o olho, abrir os nossos olhos, as misericórdias, o amor fraternal, o amor infinito, o amor real de uma mãe se renovou sobre a sua vida. E isso é a causa de não sermos consumidos, de não sermos destruídos, de nós não morrermos, porque o amor do nosso Deus se renovou sobre nós. Então nós vivemos um milagre todos os dias. Porque a gente fecha o olho e abre o olho, dependendo dele. Isso não é incrível? Forte, né? Isso é muito forte. E é esse nível de profundidade que a gente está trabalhando nessa passagem. E diz assim: acordar é um milagre, é graça e é misericórdia.
Dormir é se desligar do controle. Acordar é ser recebido de volta à vida por Deus, que decidiu te dar mais um dia. Não qualquer dia, um dia cheio de misericórdias renovadas, frescas e novas. Isso não é rotina, isso é milagre, isso é graça. Amém? É isso que eu queria trazer nessa manhã. Vamos embora. Mentira, vamos embora não. Semana passada, então, relembrando um pouco do que a gente já conversou. Na semana passada a gente estudou então um pouco sobre a tradição oral, sobre a transmissão dos ensinamentos e valores por meio da fala. A gente conversou muito sobre isso, que era uma prática antes da escrita, então, ou seja, a história era falada, ela era contada e transmitida pelo meio da fala. Foi assim então, né, que a gente viu que a fé de Israel e os ensinamentos de Jesus começaram a ser preservados, né? A gente também percebeu, estudou que o povo hebreu eles transmitiam a sua fé de forma oral e durante 500 anos, né, que a gente viu esse período, que lá antes de Moisés receber as leis, o pessoal passou lá do período dos patriarcas, foi tudo contado, foi tudo falado. Assim, né, que a gente viu e descobriu, teve uma descoberta muito interessante, que quem foi o primeiro na Bíblia a receber uma instrução de ensino, vocês lembram? Quem que foi? Abraão, muito bem. A gente viu lá em Gênesis 18, 19, né? A gente falou do verbo chava, né? E a gente também estudou um pouco mais na semana passada, no contexto então daquele primeiro século, como que a educação do povo judeu acontecia. Então a gente falou de 3 estruturas por onde o ensino judaico e a fé deles ela era passada. Então a gente falou da família, lembra da família, da figura do pai, era responsabilidade do pai passar os ensinamentos para os seus filhos. Lembra também que a gente comentou que as crianças até os 6 anos, elas estudavam ali o Pentateuco, e até os 6 anos elas já tinham feito o quê? Decorado, certo? Elas já tinham decorado ali os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois a gente viu uma outra estrutura de ensino que é a sinagoga. A sinagoga não era só um lugar de culto, né, onde os judeus iam cultuar, mas também é um lugar onde eles estudavam, né, e discutiam a palavra de Deus, a palavra dos profetas, porque eles liam Isaías, Jeremias, eles liam Gênesis, então tipo, eles tinham esse conhecimento e ali eles também ensinavam. E uma terceira estrutura que a gente viu também, que era a Bet Midrash, que era também como se fosse um início de uma escola, né? Eu falei para vocês semana passada que o povo judeu, eles foram muito primordiais e muito importantes no ensino, né? O ensinar para eles era muito importante, certo? Então a gente via que a educação era vista como um dever sagrado, né? Centrada basicamente no começo ali da Torá, nos 5 mandamentos. E eles utilizavam métodos de memorização, que a gente falou que era a fala, as perguntas e respostas, e o que a gente está estudando, que é as parábolas, né? Que foi um recurso que Jesus dominava e inovava para conversar com o povo e ensinar ao povo sobre o reino de Deus. Então hoje a gente vai começar a caminhar um pouco mais profundo nesse conceito de parábolas. Então o que é uma parábola? Como que ela se estrutura? Quais são as suas ideias? O que a gente encontra numa parábola bíblica? Uma definição e característica de parábolas. Ela é uma narrativa curta e simbólica. E ela tem o objetivo de transmitir ensinamentos morais e espirituais. Certo? Então, a parábola ela era o meio de ensinar. Eles ensinavam usando as parábolas porque era mais fácil de se falar por meio de parábolas. Tá? Era uma metodologia utilizada naquele tempo que levava ao ensinamento, mostrava, utilizando os elementos do dia a dia, a gente vai ver isso hoje, para trazendo referências do reino. Diferentemente das fábulas, que são narrativas curtas, que geralmente têm como animais ou elementos da natureza que falam ou agem como seres humanos, e também tem uma lição. E também é diferente das alegorias, que elas são mais detalhadas e extensas, e tem uma narrativa ou um discurso em que os elementos, pessoas, objetos, simbolizam também verdades espirituais ou morais. Então aqui a gente tem basicamente 3 tipos
de métodos de ensino ou de formas de se contar histórias. As alegorias, que são geralmente histórias maiores, a gente tem alegorias, principalmente no Antigo Testamento. A gente vai estudar mais para frente também, que era uma forma que Deus, através dos profetas, conversava com o povo e ensinava principalmente sobre a lei. A gente também tem as fábulas. Usa elementos na natureza então, para conversarem. E na Bíblia a gente também tem fábulas. Tem uma passagem lá que existem duas árvores conversando. Então a gente vai ver isso também. Que a gente tem alegorias, nós temos as parábolas e nós temos as fábulas. Certo? A gente vai passar por esses três tipos. Mas o nosso foco são as parábolas. Certo? O que acontece? Quando a gente vai estudar sobre as parábolas, a gente tem a interpretação delas. A interpretação da parábola, aquilo que quando Jesus vai explicar uma parábola, por exemplo, ele pode usar uma forma alegórica de se explicar aquilo que ele está ensinando. Ou seja, uma parábola que a gente conhece muito, que é muito utilizada, que a gente já ouve há muito tempo, é a parábola do semeador. Certo? Vocês lembram lá, a gente vai passar por ela também. E quando Jesus vai explicar, ele pega os tipos de solo, ele explica alegoricamente. Ou seja, cada solo vai ter um significado. Certo? Mas a estrutura da parábola é o quê? Uma narrativa curta, com um objetivo central. De quê? De ensinar uma verdade espiritual e moral naquele povo. Certo? Até aqui tá claro? Tá tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Não? Bom, lá em Mateus 13, a gente vai ver então ali, Mateus 13. Se vocês abrirem a Bíblia de vocês, vocês vão ver algo interessante. Mateus 13. Quando a gente bate o olho aí, o que a gente vê? Então, a gente vê quantas parábolas? Mateus capítulo, não, olha o capítulo 13 inteiro. Tem quantas parábolas aí? Tem algumas, não sei se todas estão divididas, mas a gente tem várias parábolas ali. Ó, o Beneco encontrou 9 parábolas em Mateus 13. Mateus, depende da tradução, cada Bíblia vai ser dividida de uma forma, certo? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, que nesse capítulo a gente já tem aí uma quantidade grande de parábolas em um único capítulo. E Mateus 13, no ministério de Jesus, ele é um ponto de virada no ensino. Se a gente lê Mateus até o capítulo 13, a gente vai ver e vai perceber que Jesus está ensinando de uma forma. E de que forma é essa que Jesus está ensinando? Vamos lá. Mateus, o capítulo 13, ele é um ponto de virada no mistério de Jesus. Por quê? Antes, se a gente voltar ali, antes de Mateus 13, Mateus 5, eu vou citar alguns textos aqui para vocês. Jesus ele está ensinando de uma forma mais direta. Mateus 5 a gente tem o Sermão do Monte, que ele fala assim, bem-aventurado, que tem ele dá várias ideias, ele está explicando diretamente, ele está dando instruções diretas ao povo, ele não está usando parábolas, ele não está usando os elementos do dia a dia para ensinar. Não, ele está sendo direto, ele está explicando ao povo de forma muito clara. Mas a partir de Mateus 13, é um ponto de virada do ministério de Jesus. E olha só que interessante. A partir dali, então, Jesus ele começa a usar as parábolas com mais frequências. Os discípulos, eles até se espantam, né? Mateus 13, na versão da revisada e atualizada, 13, do 10 ao 13, diz assim. Mateus 13, do 10 ao 13, diz assim. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outro é dado conhecimento aos mistérios do reino de Deus.
Mas aqueles que não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem e até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Nesse contexto de Mateus 13, Jesus está mostrando que houve um endurecimento no coração do povo ao ensino. Porque antes ele estava trabalhando de forma muito direta com o povo, ensinando de forma muito direta como realmente é. Só que lembra que a gente estudou e a gente viu que a gente tinha os escribas, os fariseus, os rabinos. Para esse povo, Jesus sempre foi uma afronta. Jesus sempre bateu de frente. E começou a gerar uma discussão. E aquilo ali levava ao povo ao endurecimento do seu coração. A partir daí, Jesus começa a utilizar as parábolas para quê? Olha só que interessante. Mateus 13, então, ele fala sobre os mistérios de Deus. Né? Então, os mistérios são o quê? São as verdades escondidas que requerem revelação divina. São verdades que só podem ser compreendidas pela revelação de Deus. Ou seja, exatamente. Quando Jesus começa a trabalhar com parábolas, ele quer que o povo se aproxime mais e tenha mais entendimento e busque mais a ele. Por quê? Ao se utilizar parábolas com meio de ensinamento, os mistérios de Deus são revelados, mas são revelados para todos? Não, tanto é que ele fala aqui, tem gente que ouve, mas não crê. Não entende. Tem gente que ouve e entende. Então, por quê? Porque os mistérios de Deus são revelados para aqueles que creem na revelação de Deus. Certo? Quando a gente vê essa passagem ali de Mateus 13, vendo não veem, ouvido não ouvem, isso é Jesus. Olha como eles estudavam os profetas. Falando lá de Isaías 6, do 9 ao 10. Então a gente viu lá em Isaías 6, 9 ao 10, o que o profeta Isaías já, antes de Cristo, falava o quê? Então disse a ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendeis, vede, vedes e não percebeis. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converter e seja salvo. Ou seja, já lá no tempo de profeta Isaías, já se sabia que o povo ouvia, mas não entendia. Via, mas não via. E acontecia o quê? O endurecimento do coração. E Jesus, recitando isso, ele demonstra aos escribas e aos fariseus que ele conhece a palavra. E que ele é o Messias, que é o ungido. Ele demonstra que ele sabe, que ele conhece a palavra. E os escribas e fariseus percebem isso também. Olha a atmosfera que Jesus está trabalhando, tanto de coisa, que só pelo usar a parábola, como isso é interessante. Então, a gente vê ali que Jesus fala dessas verdades, né, ocultas aos incrédulos. O que são essas verdades? São os mistérios do reino, ou seja, realidades espirituais sobre o governo de Deus através de Cristo. Essas são as verdades ocultas que Cristo fala. O que Jesus vai trazer em relação a essas verdades? O que ele trabalha? A natureza espiritual do reino, a maneira como o reino cresce, o papel de Jesus como Rei e Salvador e a separação entre os crentes e os incrédulos. Essas verdades são ocultas daqueles que rejeitam a Cristo deliberadamente, não por falta de acesso, mas pelo quê? Pelo endurecimento do seu coração. A verdade ela é rejeitada a você não porque Deus é ruim e não vai te dar. Negativo. Porque nós, o livre-arbítrio que nós temos, escolhemos e decidimos de não querer ouvir.
Então, a partir do momento que a gente escolhe não querer ouvir algo, a gente vai perder. E o que esse povo está perdendo do coração endurecido? O conhecimento da natureza do reino de Deus, a maneira como o reino cresce, o papel de Jesus como rei e esse fato de separar entre os crentes e os incrédulos. A verdade, ela é acessível. Ela está ali para ele, Jesus está explicando. Mas se você não quer, você não vai receber. Você rejeita. Porque Jesus respeita. Por que a gente tem que escutar aqui aonde? Está na porta ali batendo. A atitude de você aceitar ou não abrir é quem? É de Jesus? Não. É tua. Entende? Tem um pesquisador, Matthew, que diz assim: a revelação é proporcional à receptividade espiritual. A revelação da palavra, ela é proporcional à receptividade do teu espírito. Quanto mais você busca, mais lhe será revelado. Por quê? A gente só vai revelar porque ele não é intruso, só vai revelar quando a gente busca. Mas por quê? A gente tem que buscar cada vez mais para a gente crescer. Porque se ele revela coisas que a gente não entende, não vai fazer sentido. Vai jogar pérolas aos porcos. E aí a gente, muitas vezes, tem fases da nossa caminhada cristã que a gente ouve uma palavra e ela não faz sentido. Mas com o decorrer da nossa caminhada, do nosso crescimento, a gente ouve e lê a Bíblia de novo, aquela palavra te traz uma nova revelação. Isso é sinal o quê? De amadurecimento e crescimento. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida, nossa caminhada de fé, a gente acha que a gente não está evoluindo, a gente acha que a gente está estagnado, a gente acha que Deus não fala comigo, a gente pensa assim. Mas isso é o pensamento caído do homem. Mas quando a gente para e lê, a gente vê que Deus ainda fala com você, Deus ainda te revela as coisas e que você está crescendo. É nisso que a gente tem que se apegar. Não que a nossa mente carnal está falando, mas Deus não está falando com você. Claro que está falando com você. Quanto mais você buscar e mais você ouvir, você vai ver que o novo de Deus vai vir sempre sobre a sua vida. Então, esse contexto das parábolas, de relação a ocultar as verdades ali de Mateus 13:10, trabalhando um pouco mais, o que é essa natureza espiritual do reino, né? O que o seu Chiquinho falou? O que os judeus esperavam na época? O Messias conquistador que libertaria Israel do domínio romano e restauraria um reino terreno e nacional. Era isso que o povo judeu esperava. Certo? Que ele livrasse eles do domínio romano e que estabelecesse um reino terreno e nacional. Tanto é que a briga entre Israel e Palestina ainda até hoje existe, né? O Estado de Israel foi reconhecido só em 1942, né? 48 ou 42, não lembro. Então, assim, eles já vinham com essa busca. Só que o que Jesus faz? Jesus revelou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele atua primeiro no interior. Jesus não vai trabalhar primeiro o físico, ele vai trabalhar o nosso interior, transformando os corações, mente e atitudes. Não por imposição pela força, mas pela verdade e pela graça. Uma parábola que a gente vê sobre isso, sobre o crescimento, é a parábola do fermento, lá em Mateus 13:33. Parábolas são o quê? Histórias curtas, mas tem um grande significado moral. E disse-lhe outra parábola, isso é Jesus falando: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas na farinha até ficar tudo levedado. O reino dos céus é semelhante ao fermento de uma mulher que tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Olha só que interessante. Isso, o que o fermento faz na massa? Cresce, a leveza. Ou seja, vem de dentro. O conhecimento do reino dos céus vem de dentro. Você viu a estrutura da parábola ali que interessante? Jesus está usando o quê? Um elemento do dia a dia. Naquela época, Jesus não vai falar de carro. Porque o reino dos céus é como um Fusca. Não. Jesus vai trazer coisas do cotidiano. Ele menciona uma mulher que está fazendo pão, eles faziam muito pão. E aí, ele traz a figura do fermento, que gera um crescimento na massa. De dentro para fora. E não de fora para dentro.
E a Bíblia fala que o quê? Que o que contamina o homem é o quê? É o que entra. É o que sai. Você está vendo aonde vai? Onde a gente vai buscar a referência? O reino de Deus, o conhecimento do reino de Deus também. E tem mais, o conhecimento do reino de Deus, ele é como fermento e não fica só ali, mas ele faz o quê? Ele cresce. Quanto mais você conhece o reino de Deus, mais você vai crescer. Mais você vai buscar. Está vendo o nível que Jesus está trabalhando com o povo? Isso há mais de 2.500 anos atrás. O papel de Jesus, ele como visto como rei e salvador. Mistério revelado. O Messias não veio para reinar politicamente como os judeus queriam, certo? Mas ele veio para fazer o quê? O que aconteceu com Jesus? É o período que a gente está passando. Sofrer, morrer e restaurar. Ele reina pelo Espírito. Sobre os que creem agora e reinará visivelmente no futuro. A separação entre os crentes e os incrédulos, o reino ele já atua, mas os crentes e incrédulos coexistem ali. Então, naquele povo, no nosso meio, temos pessoas que creem e pessoas que não creem. Até o final, até o juízo final. Deus permite essa mistura agora, mas fará a separação no tempo certo. Onde a gente vê isso? Então, o reino ele está sendo revelado e ele é revelado para todos, e no meio disso tem os que creem e os que não creem. Mas isso vai mudar. E a gente vê isso lá numa parábola. Mateus 13, de novo, 24 ao 30. A parábola do joio e do trigo. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas quando os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Eles, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: querem que vamos e arranquem o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranques também, como ele, o trigo. Deixai-o crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no seu celeiro. É justamente agora que a dona Terezinha falou pra gente. Ou seja, a semente foi semeada, mas veio o inimigo e fez o quê? Semeou o joio. Houve o crescimento dos dois. Os dois cresceram, tanto o trigo quanto o joio. Mas, num determinado momento, o que acontece? A separação do joio e do trigo. Mas deu para entender? A gente leu duas parábolas e a gente já conseguiu elucidar como uma parábola se estrutura. Então a gente conseguiu ver que Jesus utilizava elementos do dia a dia, pegava coisas que eram comum a eles e trazia o ensinamento. Olha, meu amado, se você não sair daqui hoje com a tua cabeça fervendo, a gente tem que orar mais um pouco para ter mais revelação. Olha o tanto de coisa com duas parábolas. Uma parábola foi uma linha que a gente leu, um versículo. O tanto de crescimento e ensinamento para aqueles que estão com o coração ensinável, que somos nós, graças a Deus, né? A gente está aqui para aprender, então a gente já está vendo o que? A revelação da palavra. Quem está aqui para aprender, está aprendendo. E quem está falando é o Espírito Santo, amém? Amém? Você viu o tanto de coisa que a gente já viu? E a gente já viu também uma segunda parábola que Jesus demonstrou outra coisa. Algo simples do dia deles, o plantio. E olha o ensinamento que a gente está tendo, certo? Então, as parábolas, elas utilizavam então coisas do cotidiano para trazer ensinamentos e verdades, né? Uma forma, vou trazer um pouquinho também do Antigo Testamento, que a gente está focando bastante no Novo, né? Mas no Antigo Testamento a gente tem uma outra forma também que a gente tinha de ensinamento lá no Antigo Testamento, é o próprio Deus falando com eles, né? Então lá no Antigo Testamento, Deus também utilizava coisas do dia a dia para se ensinar ao povo.
Tá claro isso? A gente viu dois exemplos. Quais dois exemplos que a gente viu? A farinha, que a gente teve revelações incríveis, e o joio, da semente, que também tivemos revelações incríveis. E ainda no primeiro tópico, Deuteronômio 24, 19 diz assim: quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Assim o Senhor, o seu Deus, os abençoará em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficam nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixe o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito, por essa razão ordeno a vocês que façam tudo isso. O que a gente consegue ver nesse texto? 3 pontos: misericórdia, compaixão e justiça social. Isso é Antigo Testamento, então é Deus falando com o povo. Da mesma forma, o que ele está usando? O campo. Está usando coisas do dia a dia. Está usando o que eles faziam para explicar o quê? Misericórdia, compaixão e justiça social. Sobre a misericórdia, Deus está orientando ao povo a não explorar até o fim tudo o que tem direito, mas a abrir mão de parte dos seus bens em favor dos vulneráveis. Ou seja, sim, Dona Terezinha tem um campo lindo e maravilhoso. O que a senhora gosta de comer, de plantar? Trigo. Ou seja, o campo é dela, ela plantou, ela cuidou e ela vai colher, certo? Mas o que Deus está orientando o povo naquela época? Lembra que a antiga aliança, Deus está falando com o povo, ele dá várias ordens para aquela sociedade naquela época, e o que fala? Você vai recolher, mas caso fique algo para trás, caso você deixe passar o que sobre, você não pega. Você faz o quê? Você abençoa. Eu já te dei o trigo. Você está colhendo o trigo. E te dei muito, porque se sobrasse, ele nem conseguia nem carregar. Você deixa para o próximo. Então você está abençoando, você está sendo misericordioso. Isso é misericórdia, tratar com generosidade além, é você cuidar além do que você tem. Ser misericordioso é você também olhar para o próximo. Então uma coisa que a gente vê nesse texto é misericórdia. Temos também a compaixão, que parece ser parecido. A ordem é que o agricultor, ao perceber que deixou um feixe ou parte da colheita, não voltem para pegar, mas pense nas necessidades dos outros. Deus está ensinando o povo a colocar, no caso, no lugar dos estrangeiros, do órfão e da viúva, que não tem terras nem meio de sustento. Isso desenvolve uma sensibilidade social e empatia na prática, certo? Ou seja, compartilhar, dividir. Justiça social. Na mentalidade bíblica, a justiça não é só punição ou retidão legal. Ela envolve também distribuição equitativa de recursos e cuidados com os mais fracos. Deus está estabelecendo um princípio de acesso aos bens básicos da vida, alimento, dignidade e oportunidade, para aqueles que estavam à margem da estrutura social da época. Olha só o tanto de coisa que a gente consegue ver com essa passagem. Dele falando para o povo em relação à colheita, é o que ele está ensinando, de ser misericordioso, de ter compaixão e de ter ato de justiça, ainda mais com os estrangeiros. Porque aqui ele está falando com o povo hebreu, só que não só para eles, para que o hebreu também inclua os outros, os viúvos, os órfãos, os estrangeiros, os menos favorecidos. Então as parábolas elas seguem esse mesmo princípio, igual Deus falava com o povo antigamente, né? De lançar mão do cotidiano para levar os ouvintes aos mistérios do que Deus está falando. Ele transforma a experiência humana simples em janelas para a eternidade. A gente falou de trigo e a gente viu sobre crescimento. A gente viu do joio e a gente viu sobre a importância da gente estar atento.
A gente viu no Antigo Testamento, o tempo da lei, sobre o cuidado, sobre justiça, compaixão, misericórdia, compaixão e justiça social. Olha só que poderoso isso. Ele transforma experiências humanas simples, coisas do nosso dia a dia, em janelas para a eternidade, coisas que nos vão fazer crescer e amadurecer, certo? Então, utilizando-se esses meios do dia a dia, Jesus levava o povo a crescimento. Outra característica das parábolas, então a gente viu sobre o cotidiano, o se utilizar das estruturas do dia a dia para se transmitir essas verdades, é fazer o quê? É utilizar linguagem simples, mas com profundidade espiritual. E por isso que a gente tem que vigiar. Mas assim, hoje em dia eu tenho muito claro dentro de mim, é um vigiar não com peso. Não é o peso do medo. Ai, meu Deus do céu, vou vigiar, misericórdia, Senhor amado. Não é assim. A gente não vive mais nesse peso. Isso acabou. Não existe mais. Jesus já levou todo o medo, toda a insegurança. Isso não é para nós. É o vigiar de cuidado, de estar atento às coisas que acontecem. Sabendo em quem nós confiamos. Porque quem que vai te dar a semente para você cuidar ali, fazer o cuidado não vai ser você, mas vai ser o Senhor. A gente vive no tempo da graça, na dependência dele. Então é o vigiar de zelo, de ter esse zelo para que essas coisas pequenas que precisam ser ajustadas. Gente, Romanos 12:2, pela transformação da nossa mente, certo? A palavra grega ali para transformação é algo constante. Ou seja, é o tempo inteiro, vai ser a tua caminhada de fé. Não vai ser hoje que você vai dormir, você vai acordar e você vai ser Jesus Cristo, né, santo puro. É um processo. Ele te vê assim. Você é assim. Mas vai ter áreas das nossas vidas que nós precisamos diariamente ser tratadas. Que é o joio, que é o pouquinho. Mas tendo a plena consciência que não é pela minha força. Se for pela minha força, vai dar errado. Porque tudo que o homem faz mal feito. A natureza do homem, ela é o quê? Pecaminosa, ela é podre. Então, por isso que não é pela força do homem, mas é por Deus. Essa é que eu vejo a dificuldade, muitas vezes, de se entender a graça. Porque a lei é muito no você. Você faz, você segue ali, nananana, é você. A graça não. A graça é Cristo. E aí é a nossa entrega total a Ele. Tudo é Ele. Tá vendo a grande diferença? Então é isso que eu quero deixar claro. A gente tem que ter o zelo. Porque toda vez que a gente encontrar o joio, a gente fala, Deus, há uma área na minha vida, lá em Curitiba eles usavam um termo maravilhoso que eu gostava muito, que falava assim, há uma área na minha vida que eu não estou reinando, porque nós somos chamados para reinar em vida. Então, tem áreas nas nossas vidas que ainda nós não reinamos, mas nós vamos reinar, amém? Salmo 78, o que eu quero trazer para vocês. O uso de parábolas também é o cumprimento. Eu fui pesquisando, alguns autores falam que não pode se dizer uma profecia, mas eu creio que a gente pode usar essa palavra. O cumprimento também de uma profecia. Aqui o profeta Asaf, ele está falando assim, povo meu, escute a minha instrução, incline os ouvidos às palavras da minha boca. Em parábolas abrirei minha boca e proferirei enigmas do passado, coisas que ouvimos e procedemos e que os nossos pais nos contaram. Ou seja, Jesus, ele vai mencionar isso lá em Mateus. Mais para frente a gente vai mencionar sobre isso. Falando que o quê? Que o Messias também falaria por parábolas. Comprovando e batendo de frente ainda mais com os escribas fariseus, falando que ele era o Messias. Ou seja, utilizar parábolas também foi o cumprimento de uma profecia. Certo? Vocês vão embora com essa informação, a cabeça de vocês vai ferver, igual a minha está fervendo. Então, a próxima parte que a gente vai ver vai ser sobre linguagem simples, né? A linguagem simples, mas com profundidade espiritual, que também é uma das características das parábolas. Amém? Gente, alguém tem alguma dúvida? Colossenses 3:20. É isso, né, Benê? Colossenses 3:20.
Ó, é assim, sede no coração do justo a paz, o árbitro é aquele que, você é professora, né? Você sabe o que que é. O árbitro, né, ou o juiz de toda situação. Eu amo esse contexto, porque teve um período lá em Curitiba que eu passei algumas situações e isso veio muito forte comigo. E, tipo assim, então tendo a paz como isso no nosso coração. Porque tudo que a gente não tem paz, tem dúvida, tem que acende uma luz vermelha e fala, epa, alguma coisa tá de errado. Então essa palavra mexe muito comigo e eu gosto bastante. Colossenses 3:20. Certo? Amém, gente?